Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos para a nossa aula de português, onde nós estamos trabalhando para ler o mundo é preciso de informações. Estamos trabalhando cidadão consciente, né? Nós estamos aqui com o Zé Gotinha e toda a importância desse símbolo da nossa vacinação, tá certo? Então, nós já começamos na semana passada falando sobre a importância desse símbolo, né, da conscientização, da importância do vacinar. Vamos agora para a nossa página 42, onde nós vamos revisar, né, estudar um pouquinho sobre para a prova e vamos falar sobre esse texto, esse gênero textual, nós vamos falar sobre as notícias, tá certo? Então, a notícia é um texto jornalístico, como nós estudamos, né? Que encontramos no nosso dia a dia, que tem o objetivo de nos informar sobre algum fato atual. Então, a importância, o objetivo da notícia é justamente isso, nos informar de fatos atuais. E os principais meios de comunicação que nos transmitem notícias, como nós estudamos, são os jornais, as revistas, televisão, rádio e atualmente a internet, né? A internet que faz parte desse mundo da atualidade. Então, para chamar a atenção dos leitores, né, das crianças, a nossa atenção, os jornalistas usam um título, né, chamativo. Como vocês estão vendo aqui, o Davi está lendo um jornal aí e ele pegou uma parte onde o título tem aqui, né, está escrito o quê? Populares. Então, ele pegou o que chamou a atenção dele no jornal, foi essa parte dos populares. Então, cada um tem a parte do esporte, né? Tem a parte das notícias em si, tem a parte de programas esportivos, né? Então, vamos lá. Para chamar a atenção dos leitores, os jornalistas usam títulos chamativos que adiantam o assunto principal do texto. Então, a notícia, ele vem, tem suas características, né? E para cada parte da notícia se tem um nome, né? Então, tem o corpo da notícia, tem a lead, tem o primeiro parágrafo principal, né? Que traz as informações. É chamado de quê? De lead, né? Então, quais as informações que vem lá? Vem dizendo o que, com quem, onde e por que o fato aconteceu, certo? Então, nós vamos ver aqui, na sequência vem o corpo da notícia, que aparece o quê? Os detalhes, né? Vem o desenvolvimento, vem a parte mais detalhada. Além da foto legenda, que é uma foto relacionada ao assunto que é a notícia, né? É acompanhada, essa foto legenda, ela é acompanhada por um pequeno texto, né? Sobre referente à foto, um texto curto, né? Que fala sobre a foto. Aí, essa parte aí é chamada de foto legenda, certo? Então, vocês fizeram uma atividade na página 43, no dia 5 de maio, que estava relacionada, não foi dia 5 de maio, mas essa atividade foi feita na página 43, que você teria que o quê? Que destacar as partes de uma notícia, né? Então, aqui nós destacamos, vocês teriam que destacar de azul, que essa parte aqui é o título, né? O título, como nós falamos anteriormente, o título da notícia, uma das partes. Aí aqui é a legenda, né? Tá falando justamente a foto, né? A foto. E tá falando o quê? Da legenda, que é o quê? A espada foi levada para o museu, né? Tá dizendo, falando um pouco de onde se encontra atualmente a espada. Aqui é a parte que diz o quê? Que traz a principal informação, né? Traz a principal informação. E aqui, esse restante, nesse complemento, é o corpo da
notícia, como nós falamos, que aparece o quê? No corpo da notícia aparece os detalhes, né, a mais do que está sendo representado a essa foto legenda, né? Então, o corpo da notícia, ele traz os detalhes a respeito do que se está falando, da notícia, né, que está trazendo. Então, essa aqui é a divisão, né, as partes, né, da notícia, que vocês já estudaram, mas que nós estamos revisando. Iremos agora para a parte seguinte. Vamos falar sobre o texto de conscientização, né? Nós fizemos até um cartaz na escola, um desenho, um painel referente a essa campanha de conscientização, que fala da importância da vacina, né? Os textos de campanha de conscientização, ele busca conscientizar o público e esclarecer o assunto que envolve algum problema, por exemplo, as doenças, drogas, abandono de animais e etc. Então, o texto de conscientização, ele não fala só da campanha de vacinação, ele aborda outros assuntos, que pode ser sobre doença, sobre drogas, sobre abandono de animais, entre outros assuntos, né? Então, o texto de conscientização, ele não está voltado só para a parte de campanha de vacinação, não, mas nós abordamos o assunto da vacinação por conta da atualidade, é um assunto atual que nos interessa saber. Agora mesmo, nesse período de maio, está sendo vacinado na campanha de vacinação justamente contra a gripe, né, os professores. Eu vou me vacinar hoje, né, que faço parte do grupo de professores, então eu tenho consciência da importância dessa campanha de vacinação e por conta da campanha de conscientização, eu estou indo hoje me vacinar. Então, esses textos também podem servir para convencer as pessoas a colaborarem para esse problema. A campanha pode ter textos com anúncios impressos, pode ser propaganda em televisão, folheto, cartaz, não necessariamente só as campanhas que nós só em televisão, mas ele abrange outros recursos, né? Como vocês estão vendo aí, vai desde um anúncio impresso, as propagandas de televisão, a folhetos que as pessoas entregam nas ruas, nas casas da gente, e aos cartazes que nós às vezes conseguimos visualizar nos percursos quando nós nos deslocamos de um lugar para o outro, né? Então, esse tipo de cartaz de conscientização geralmente fazem parte do nosso dia a dia. Porque eles nos ajudam a fazer algum tipo de serviço que às vezes a gente tem até esquecido, né? Então, essa forma de usar os cartazes é para nos lembrarem muitas vezes de algumas coisas que nós podemos estar esquecidos. Aqui nós vamos falar também, porque também faz parte de conscientizar, né? De campanha de conscientização, nós vamos falar sobre o abandono dos animais, sobre os maus tratos, tá certo? Então, conscientizar, persuadir e avisar. Então, o cachorro não é brinquedo, sente fome, frio e medo, como nós falamos, assim como nós, pessoas, seres humanos, os animais, eles precisam ser protegidos, né, contra a fome, eles têm que ser acolhidos com relação ao frio, né, nós temos que proteger com relação ao medo. Então, são situações que esse tipo de cartaz aí nos conscientizam dessa importância das nossas atitudes com relação ao ser animal, né? Que precisa, ele não raciocina, ele precisa de nós seres humanos para acolher eles nesse sentido aí, porque eles sentem fome, eles sentem frio e eles sentem medo também. Esse tipo de cartaz aí nos alerta a esse tipo de atenção que nós temos que redobrar com relação ao cuidado com os animais, tá certo? Então, o tráfico de animais é crime. Então, se você conhece alguém que está traficando animal, tem o disco de denúncia aí que
você liga e ajuda. Esse aqui é um número que não é aqui do Ceará, mas do Paraná, mas que o Ceará também tem o Disque Denúncia, né? Alguns animais que estão sofrendo maus tratos também, você entra em contato, procura saber qual o número do Ceará para denunciar algum maus tratos com relação a animais, tá certo? Então, os textos de campanha de conscientização nos convencem a contribuir para a resolução da nossa comunidade. Então, a resolução de algum problema que esteja dentro da nossa comunidade. Você não precisa se identificar. Você liga, comunica algum tipo de maus tratos, alguma coisa errada que está acontecendo com relação a abandono, né, de animais, a venda ilegal de animais. Aqui nós temos as propagandas, né? Nós temos 2 tipos de propagandas relacionadas ao mundo animal. E o que vem a ser uma propaganda? É um gênero publicitário que tem como objetivo vender um produto. Nesse caso aí nós temos a venda, né, de cuidados, né, com relação à tosa de higiene de animais, né? Tá tosando um animal, banhando um animal, vai ganhar o quê? Uma hidratação. É uma forma de um atrativo, né, de chamar a atenção do público com relação à venda desse produto. O quê? Em ambientes de pet, né? Mais comunicados, mais avisos, mais informações relacionadas aos avisos, são textos ligados a alguma instituição. E geralmente vem o local, a data, né, que vai ser realizado e o tipo de serviço que vai ser oferecido. Então, os avisos são textos ligados a alguma instituição e eles nos comunicam às pessoas com respeito a eventos, né, dando informação de data, horário, local, quem está organizando, o preço, se for algum tipo de feira, né, e o que será, qual atividade que está sendo oferecida. Aqui é um feirão de doação, que tem aqui, que aí a entrada é franca, né, tem um local. Essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês visualizarem é uma imagem do nosso livro, da página 59. Eu vou só repetir, frisar novamente que nós estamos fazendo revisão de todo o conteúdo que nós já vimos, nos preparando para as avaliações, né, referentes ao término do 2º bimestre, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre as sílabas, né, sobre as divisões de sílabas, sobre as separações silábicas, né? Então, quando fazemos a leitura de algumas palavras, emitimos sons. Cada grupo de som emitido é chamado de sílabas. E nós sabemos, você sabe que nós já estudamos, né, que elas podem ser classificadas como monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Quais são as palavras consideradas monossílabas? Nós temos exemplo aqui de 2 palavrinhas monossílabas. São as palavras onde nós emitimos um único som. Então, são classificadas de monossílabas. As palavras onde nós emitimos 2 sons são chamadas de dissílabas. Aqui nós temos exemplo de mala e boca, certo? As palavrinhas que nós emitimos 3 sons, como tomate e canguru, 3 sons, são chamados de trissílabas. Emitimos 3 sons, trissílabas. As palavras onde nós emitimos 4 ou mais sons, vocês lembram aqui como nós podemos classificar esse tipo de palavras? Se você falou polissílaba, você está de parabéns. Você realmente conseguiu aprender, né, a definição de sílaba e de divisão silábica, ok? Então, é um conteúdo que a gente está trabalhando desde o início do 1º bimestre, né? Então, vamos responder agora juntinho com a professora a atividade da página 32. Você está em casa, mas você vai fazer juntinho comigo, como se você estivesse na sala, tá certo? Então, você vai ler na página 32 aí. Nós estudamos, falamos sobre frases, né? Os tipos de frases que elas podem. Nós estamos estudando as frases interrogativas, as frases exclamativas
as declarativas afirmativas e negativas, tá certo? Então, aqui, veja o que aconteceu com essa frase. O dicionário é um amigo dos inteligentes. Dos inteligentes, o dicionário é amigo. Amigos dos inteligentes é o dicionário. Então, essa frase, ela foi escrita de 3 formas diferentes, mas ela tem o mesmo sentido, né? Então, agora é a sua vez de mudar a ordem das palavras, mas fazendo de um jeito que ela tenha o mesmo sentido. Você vai organizar de forma diferente, mas que a mensagem que ela vai transmitir seja a mesma. Então, o menino Aurélio voava e caminhava com as palavras. Com as palavras, o menino Aurélio voava e caminhava. Então, o sentido da palavra não mudou. Mudou o quê? A organização das palavras. As palavras têm pés, mão e asa. Pés, mãos e asas, as palavras têm. Tem pés, mãos e asas, as palavras. Então, as palavras foram organizadas de formas diferentes, mas o sentido dela continuou sendo o mesmo. E vocês vão completar a frase, né? Então, vamos lá. Complete a sentença e relembre o que é uma frase. Uma frase pode estar formada por uma ou mais palavras, que expressam o quê? Expressam uma ideia. Então, as frases, elas expressam uma ideia. Na página 63, tem algumas gravuras aí que você vai produzir frases relacionadas às imagens que você está visualizando, tá certo? Então, aqui na primeira imagem, nós temos: somente ônibus podem circular nesta via. Então, é uma frase, olha, o ponto final concluindo, né? Aqui só pode circular ônibus. Então, é essa a ideia que a imagem transmite. No item B, nós temos: nesse lugar, você deve parar, porque a palavra pare significa isso, né? O símbolo quer dizer isso. Pare seu veículo. Você não pode prosseguir, quer dizer, você não pode continuar, né? É preciso parar aqui. Então, são frases relacionadas à imagem que você está vendo. Mais uma imagem na imagem, no item C. Não entre no mar porque é perigoso, né? A palavra perigo está indicando que não é aconselhável entrar no mar. Aqui o mar representa perigo. Não é recomendado entrar, pois é perigoso. Então, são 3 frases que eu pude elaborar. E você? No item D e E, ainda faz parte da página 63, certo? Estamos protestando pela paz. Estamos pedindo paz e não guerra. Queremos que haja mais paz. Então, são frases relacionadas à imagem do item D. No item E, este veículo é um transporte de estudante, porque a palavra escolar identifica isso, né? Esse carro transporta criança para a escola. Então, releia os avisos do texto de campanha de conscientização e as propagandas que você estudou. A seguir, encontre e escreva uma frase que expressa sentimento, emoção ou sensações, que foi justamente a frase que nós estudamos na página 57. Então, nós colocamos o quê? Cachorro não é brinquedo. Sente fome, frio e medo. Está relacionada justamente a isso. Expressa sentimento, expressa emoção, né? Então, uma frase que indica uma pergunta. Não pode adotar? Se você não pode adotar, você não adota. Então, esse ponto aqui, né, de interrogação indica que a frase está fazendo uma pergunta. Vamos para a página 65, também do nosso livro, né, falando ainda sobre o que nós estudamos sobre os tipos de frase. Nós vamos ver agora o item D
também relacionada às propagandas que nós estudamos nas páginas anteriores, né, os cartazes de conscientização. Uma frase declarativa afirmativa, denuncie, ao ponto de exclamação, né? Então, uma frase declarativa negativa, esse não aqui indica que ela é o quê? Negativa, né? Cachorro não é brinquedo. Então, classifique as frases a seguir, aí você vai colocar se ela é exclamativa, se ela é interrogativa, se ela é declarativa afirmativa ou negativa, tá certo? Eu gosto de ir ao zoológico, tá afirmando, então ela é declarativa afirmativa, a pessoa realmente gosta de ir ao zoológico. Olha o ponto final indicando que a frase é afirmativa. Não vou ao passeio. Esse não aqui torna a frase o quê? Negativa. Ela é declarativa negativa. Ponto de exclamação aqui indica que ela é uma frase exclamativa. E o ponto de interrogação torna a frase aqui interrogativa. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler a frase e vamos colocar a devida pontuação. Nós vamos usar o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação. Esse sorvete é uma delícia. Então, nós estamos o quê? Exclamando. Nós estamos fazendo uma exclamação. Você vai à praia nas férias? Você vai à praia nas férias? Então, é uma pergunta. Eu estou fazendo uma pergunta, portanto, a pontuação que eu vou usar é o ponto de interrogação. Que dia maravilhoso! Estou me admirando de algo. Então, vou usar aqui a pontuação, ponto de exclamação. Mais frases, né, gente? Nós vamos trabalhar agora a página 66, certo? Você vai visualizar a imagem e vai produzir frases relacionadas à imagem que você está vendo, usando a pontuação correta, né? Vai pontuar se ela for afirmativa, negativa, interrogativa ou exclamativa. Então, vamos andar de bicicleta? Ponto de interrogação, né? Então, rego as plantas todo o dia. Então, é uma frase declarativa afirmativa. Não posso me atrasar para a escola. Esse não aqui indica o quê? Que a frase é negativa. Então, ela é uma frase declarativa negativa. Eu adoro esse biscoito. Exclamativa, né? Está exclamando, né? Um biscoito que a pessoa realmente adora. Então, continuando na página 66 ainda, na quinta questão, nós vamos observar a pontuação ao lado e vamos responder o que está nos solicitando, tá certo? Então, esse sinal aqui é o quê? Um ponto de exclamação, muito bem. E o que esse ponto de exclamação quer dizer? Quer dizer o quê? Quer dizer, expressa uma admiração, uma surpresa, um sentimento de alegria. Pode ser também um sentimento de espanto, de horror, entre outros. Você vai escrever uma frase exclamativa. Essa frase aí é uma frase pessoal. Então, assim, você vai criar, você vai produzir a sua frase exclamativa, dando uma ideia de quê? De admiração, de surpresa, um sentimento de alegria, de espanto. É uma dica. São dicas que você vai, como você produzir a sua frase. Não coloquei nenhuma frase aqui, porque a produção tem que ser sua. É uma resposta pessoal. Na D, vamos olhar o ponto aqui, né? Tá perguntando, este é o ponto de... Que tipo de ponto é esse? Você, aqui era, bem aqui é um ponto final, mas só que você vai ter que colocar aqui, desenhar um ponto de interrogação
Ou então você coloca, este é um ponto final, né? É colocado no final das frases sempre que precisamos fazer o quê? Uma afirmativa, né? Se a frase for interrogativa. Mas se você desenhar aqui um ponto de interrogação aqui, gente, nós vamos tornar essa frase o quê? Nós vamos tornar essa frase interrogativa. Na frase interrogativa, nós usamos um ponto de interrogação, certo? Nós usamos o ponto de interrogação, que é esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, o ponto de interrogação, para nós fazermos uma pergunta. Se você usar o ponto final, você vai tornar a frase declarativa negativa ou declarativa afirmativa. Então, fica a seu critério fazer a frase usando o ponto de interrogação ou o ponto de final. Se você usar o ponto de interrogação, você vai fazer uma pergunta. Se você colocar esse ponto aqui, que é o ponto final, né? Você vai fazer uma frase declarativa afirmativa ou declarativa negativa, certo? Se você for colocar um ponto de interrogação, que é aquele pontinho que eu acabei de fazer, né? E vamos desenhar ele aqui como se fosse um cabinho de guarda-chuva para cima, ao contrário, né? Você vai fazer uma pergunta, certo? Então, você conseguiu entender? Eu vou finalizar a nossa aula de português. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.